A tarde vinha chegando e o jovem alpinista não percebeu que o dia já ia se passando, e à medida em que ele ia escalando aquele penhasco de gelo, as nuvens escuras já o cercavam. E em um dado momento, ele olhou para o lado, olhou para baixo, olhou para cima e viu tudo escuro. Começou a escalar na parte da tarde e agora ele se via no meio de uma escuridão. Aquele jovem alpinista sabia muito bem dos perigos que tinha em escalar durante a tarde, quando o sol já estava se pondo. E agora, diante dessa situação, ele vê que um dos seus ferrolhos já estava se soltando. E à medida em que ele ia se soltando, ele começou a cair. E com o seu próprio peso, ele foi soltando um a um das argolas a qual ele havia pendurado. E à medida em que ele ia caindo, ele olhava para o chão e só via uma imensa escuridão. Aquele jovem alpinista pensou que seria o fim da sua vida, quando de repente ele percebe um esticão. Ele sente aquela corda o segurar firmemente. Ele fica pendurado entre um abismo escuro de gelo. Ele olha para cima, ele não vê luz alguma. Ele olha para baixo, também não vê luz alguma. E no meio daquele gelo e daquele frio, ele pendurado o último aguilhão da corda. Naquele momento, ele lembra de Deus. E ele clama ao Senhor. Ele pede misericórdia, dizendo: Deus, me ajuda. Ele lembra que em alguns momentos a sua mãe lhe havia falado de um Deus que socorre os aflitos, de um Deus que promove milagres em situações difíceis, em situações que pareciam que não tinha mais solução. Então ele grita a esse Deus, ele clama a esse Deus, dizendo: Deus, me ajuda. Deus da minha mãe, me ajuda. E parece que ele ouve uma voz no meio daquela imensa escuridão. E essa voz dizia: corte a corda. Quando ele ouviu isso, ele pensou: deve ser um delírio, porque se eu cortar a corda, eu não sei a quantos metros que eu estou do chão, eu posso me esborrachar. Então ele grita mais alto, dizendo: Deus, me ajuda! E naquele momento a voz, ela vem mais alto, dizendo: corte a corda. Ele pensou: será que eu estou entendendo bem mesmo? E grita pela última vez, a terceira vez, dizendo: Senhor, me ajuda! E a voz agora vem mais alto, dizendo: corte a corda. Naquele momento, ele imagina ser a voz do inimigo, do diabo, dizendo para ele cortar e morrer, cair no chão e se espatifar. Então aquele jovem segura aquela corda com toda a sua força e passa aquela noite naquele gelo. No outro dia, uma equipe de busca procura esse jovem, percebendo a sua ausência no acampamento. E ao encontrá-lo pela manhã, encontra aquele jovem agarrado àquela corda, morto por hipotermia, a pouco menos de 1,5 metros do chão. Muitas das vezes nós precisamos de uma ajuda divina e procuramos. Muitas das vezes nós clamamos a Deus e a resposta que clamamos a Deus é diferente da que queremos ouvir.
Imaginamos que Deus é um psicólogo que vai nos dizer aquilo que nós queremos ouvir. O ser humano tem em sua mentalidade achar que Deus fala ou age por padrões humanos. Achar que Deus é aquele companheiro que vira e diz: você está bonito, está bem assim. Às vezes buscamos a resposta de Deus e Deus não vai falar o que nós queremos ouvir. Deus, Ele fala o que precisamos ouvir. A solução que aquele jovem precisava, Deus deu para ele. Corte a corda. Se ele cortasse aquela corda, ele cairia no gelo a 1,5 metro. Ele estaria vivo, mas ele preferiu ignorar a voz do Deus que estava ali respondendo e morrer congelado. Muitas cordas nos seguram de ouvir a voz de Deus, ou até mesmo de seguir a voz de Deus. O problema da geração a qual nós vivemos não está em ouvir a voz de Deus, está em dar crédito à voz de Deus. O problema da nossa geração é que Deus fala, e Ele tem falado através de pregadores, de pastores e pastoras, a mídia tem falado, e inúmeras vezes Deus fala conosco que nós queremos ignorá-lo, porque não é de acordo com aquilo que queremos ouvir. Deus está dizendo: corte a corda, e você está dizendo: não, eu vou segurar mais firme porque eu tenho medo. A escuridão me traz medo. Inúmeras vezes você clamou ao Senhor. Eu estou falando com pessoas que entendem muito bem essa ilustração desse jovem. Estou falando para pessoas que inúmeras vezes se viu em situações que não via nada, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Estava andando a esmo e clamou uma resposta divina. E até mesmo teve essa resposta. E seguiu as orientações, mas hoje ignora a voz do Senhor. Aquele jovem tinha a solução para o teu problema na voz do Deus que ele havia clamado. Mas aquele jovem preferiu seguir a sua intuição. O nosso problema é que quando nós seguimos a nossa intuição, muitas das vezes ela está errada, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. A Bíblia diz que se nós temos que guardar alguma coisa, é o coração. Provérbios 4:23 está escrito: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando eu olho para aquele jovem, eu vejo uma falta de confiança na voz de Deus. E o ser humano tem muito disso, tem muito de desconfiar quando deveria confiar. Será que nesse momento eu não estou falando para alguém que ao invés de confiar em Deus, ele está desconfiando? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai curar? Será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Um Deus que pôde abrir o mar vermelho, um Deus que através da sua palavra fez o céu, as estrelas, a lua, o sol. Estou falando nesta madrugada com a certeza que pela manhã o sol nascerá, porque é Ele que controla o sol. Um Deus tão grande, será que Ele vai falhar na tua vida? Você coloca dúvida na onde deveria ter certeza. Desconfiar de Deus é uma prática que mais atrai seguidores no nosso cotidiano. Note que quando as coisas estão péssimas, nós não procuramos Deus. Procuramos Deus
quando as coisas passam de difíceis para um nível de impossível. Enquanto há possibilidade de cura, estamos nos médicos, estamos nas nossas soluções. Mas quando o médico diz, não tem mais jeito, quando nós chegamos ao último estágio da doença, ao último estágio do problema, quando chegamos na dependência humana e vemos que não há mais solução, aí lembramos que tem um Deus que fala no meio da escuridão. Um Deus que consegue nos achar no meio da nossa escuridão. Deus vira para o jovem e diz, corte a corda. E o jovem desconfia daquela voz. Minha pergunta para você nesta hora, qual voz vocês têm ouvido? A voz da tua intuição, que diz, segura, firme, porque é o melhor? A voz da sua aptidão? A voz do medo? Ou a voz do Senhor Jesus? A voz daquele que tem o poder de criar todas as coisas através da sua palavra. O Salmo de número 125 nos diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você nesse momento possa aprender que confiar em Deus é entregar a sua vida íntegra, de uma forma que a fé venha crescer no seu íntimo. A fé é justamente a ausência de incredulidade. Fé e incredulidade não andam lado a lado. A fé anda lado a lado com a esperança. A fé não compactua com a incredulidade. E que nesse momento Deus possa estar produzindo fé no teu íntimo, que nesse momento você possa ouvir a voz de Deus dizendo, corte a corda, e que essa corda que te prende à incredulidade, que essa corda que te neutraliza nesse frio, que essa corda que te leva para a hipotermia espiritual, possa ser cortada nesse momento. Eu sou o Márcio Santos e trago esta palavra para a tua vida, em nome de Jesus.